É um prazer vocês estarem aqui com a gente hoje. A doutora Cintia e o doutor Felipe foram cirurgiões lá do Hospital Marcílio Dias. Muito bons cirurgiões, e era questão de tempo, realmente, até terem um bom resultado na vida pessoal. Isso aí era certo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, compartilhar a experiência de vocês aí fora e passar para os residentes novos aí. Eu acho que nada melhor do que a pessoa começando com uma experiência muito boa e que ainda lembra das dificuldades de quem passou pelo aprendizado, que realmente é muito difícil. Com o tempo, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco e tá uma pessoa nova aí, e já com nome aí, é bastante interessante. Então, parabéns aí pelos dois e muito obrigado por vocês estarem aqui participando hoje, ajudando a gente aqui. Obrigadão do senhor. Bom, posso começando? Vamos lá. O doutor Ivan já fez a apresentação, então, para quem não conhece, eu fui residente aí no Marcílio, fui R- do Hertal, a gente esteve aí na mesma época, e para o pessoal de Curitiba, que o Hertal convidou também, fiz o fellow, terminando agora em março, lá no Hospital de Olhos. Eu vou começar com a nossa apresentação, o tema dado foi sobre catarata, né? Eu vou começar com essa parte de introdução e depois na parte de técnica cirúrgica eu vou estar passando para o Felipe. Então, primeiro a gente vai estar nos conceitos básicos de o que é a catarata, quais são os principais sinais e sintomas e o mais importante é a gente saber fazer um pré-operatório correto para, enfim, poder chegar no processo cirúrgico. O que é a catarata? A catarata é qualquer alteração da transparência do cristalino. A sua causa mais comum está relacionada à idade, mas ela também pode estar presente no nascimento, sendo a catarata congênita, ou devido a traumas, algum processo inflamatório, devido ao uso de alguma medicação, por exemplo, o uso de corticoide. A catarata é a principal causa de cegueira reversível mundialmente, então por isso toda a sua importância. E ela apresenta como os principais sinais, os principais sintomas, né, que o paciente chega para a gente, é como o embaçamento visual, a dificuldade da visão noturna, sensibilidade à luz, a necessidade de aumento da luminosidade para ler, a mudança constante dos óculos e o desbotamento das cores. Começa principalmente com o embaçamento central, uma visão mais amarelada, perdendo bem essa nitidez de cores. Nessa imagem a gente mostra um pouquinho de como que vai sendo essa alteração visual. Chegando na avaliação pré-operatória. Como tudo na medicina, a gente tem que começar com uma boa anamnese. É muito importante a gente saber a história pregressa mesmo do paciente. Se tem alguma outra doença sistêmica, hipertensão, diabetes, que vão estar alterando, dando bastante interferência, vão estar alterando outros exames oftalmológicos em relação a isso. Uso de alguma medicação, é importante você saber a expectativa do paciente. O paciente, antes de tudo, tem que desejar operar. A cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva, não adianta eu chegar e colocar isso de maneira obrigatória para o paciente. O paciente tem que vir dele o desejo e cabe a nós ganharmos a confiança para ter dentro de uma indicação correta. Na ectoscopia é importante estar avaliando a simetria ocular, se tem algum desvio, a relação da pálpebra, umas pálpebras mais profundas necessitam de um melhor planejamento cirúrgico. Na acuidade visual é bem importante, tanto a acuidade sem correção, a acuidade com correção. É importante o paciente estar ciente, muitas das vezes o paciente chega achando que vai operar da catarata e vai ficar livre de óculos. Isso não é uma realidade, você não pode prometer para o paciente que vai estar tirando ele do óculos, mesmo no caso das lentes premium. Então é importante você saber, o paciente estar ciente que essa questão do óculos vai ser reavaliada no pós-operatório. É importante uma biomicroscopia completa, começando, né, desde a parte palpebral, da parte dos cílios. As blefarites têm que ser tratadas antes do momento cirúrgico. Importante a avaliação do filme lacrimal, a questão do olho seco interfere muito no resultado pós-operatório. A fundoscopia é importante a fim da gente diagnosticar outras causas de baixa visual. E os exames complementares a partir desses exames básicos.
Durante a biomicroscopia é importante avaliar a classificação do tipo de catarata. Não sei se ainda é, e no Marcílio a gente usava o LOCS 2 na minha época. Em Curitiba a gente usava, deve estar usando ainda Quertal, o LOCS 3. A diferença entre elas é mais no nível das cataratas nucleares. A LOCS 2 ela vai até 4, na LOCS 3 ela vai até 6. A cortical nas duas continuam entre os 5, e aí nas posteriores a LOCS 2 vai até 4 e na 3 a gente vai até 5. Mas aí isso mais a nível, né, da gente saber que é importante essa classificação até para programação cirúrgica, para a gente saber da dureza do núcleo, e daí a gente já ir preparado, né, para a cirurgia. Os tipos da catarata também interferem muito na queixa do paciente. A catarata nuclear, por exemplo, ela leva uma miopização, então a queixa do paciente é mais de uma dificuldade da visão de longe e uma melhora da visão de perto. Então isso é muitas das vezes o paciente até chega nesse ponto, que mas eu estava enxergando bem para perto com a catarata e tirou e agora eu não enxergo mais bem para perto sem óculos. Então é importante a gente se atentar a isso desde o pré-operatório, para dar uma orientação, uma vez que os pacientes hoje vêm cada vez mais exigentes, é importante a gente ter essas orientações prévias. Os exames complementares. A topografia de córnea, no Marcílio antes a gente não fazia como rotina, não sei como que está hoje. Lá em Curitiba a gente usa como exames de rotina para todos os pacientes. Ele é importante para o cálculo do poder dióptrico das lentes intraoculares, uma vez que o poder refrativo da córnea faz parte de todas as fórmulas que a gente usa para calcular a lente. E a presença do astigmatismo, ela me auxilia até mesmo no melhor planejamento cirúrgico, seja para a mudança do local da incisão, que eu consigo planejar para fazer no eixo mais curvo e assim diminuindo um pouco do astigmatismo corneano, ou para as incisões relaxantes também, para aliviar esse astigmatismo, ou até mesmo para o cálculo das lentes tóricas e daí para o eixo da lente tórica e esses detalhes. Eu coloquei uma sequência agora de imagens, até que mostra uma importância da topografia até num pós-operatório. São exames de um paciente nosso lá de Curitiba. Ele era um paciente que teve uma cirurgia sem intercorrência, e daí ele veio se queixando, no pós-operatório ele sempre se queixava de que a visão estava muito embaçada. E durante o pós-operatório, na avaliação, todo o exame oftalmológico dele é normal. A única coisa que a gente conseguiu visualizar com auxílio da topo foi essa área de edema no local da incisão. O paciente veio fazendo lubrificante, chegou a fazer Predifor, mas a gente veio acompanhando esse edema, e aí a gente vai vendo numa sequência de acompanhamento que esse edema vai sendo absorvido. Até que aqui a gente tem uma resolução do edema com uma melhora da queixa visual do paciente. Então a gente vê até a importância dessa topo, às vezes até mesmo no pós-operatório da FACO. A ecobiometria, a gente tem as diferenças entre a ultrassônica e a óptica. A ultrassônica, ela tem as de contato e a de imersão, e a óptica é uma ecobiometria de não contato. Elas podem ser ou por interferometria de coerência parcial ou a laser. A ecobiometria, de maneira geral, fornece o diâmetro axial do olho e a profundidade da câmera anterior. O comprimento axial normal vai entre 22 e 24,5, e esses dados também vão auxiliar no cálculo da dioptria da lente. A diferença entre as duas, da ultrassônica para a óptica, é basicamente as de contato, elas têm mais interferência do examinador. Às vezes a gente pode forçar um pouco mais na hora de realizar. A óptica, ela é mais confortável, ela por não ter o contato, e acaba me dando um valor mais confiável, uma precisão maior, mas também é um exame de custo mais elevado. Então, muitas das vezes, ela acaba tendo esse espaço. A óptica, ela tem melhor valor para os pacientes que têm algum artefato, como os pacientes que têm óleo de silicone. Por vezes, ela perde um pouco de exatidão na catarata madura. Então, a gente não pode, hoje em dia, falar que vai substituir totalmente a ultrassônica, sendo que nessas cataratas mais avançadas, a ultrassônica tem grande valor. Na ultrassônica também, eu consigo ter esse gráfico
que eu consigo estar avaliando as estruturas oculares. Eles têm picos, e quando eu vejo esses picos desregulares, isso pode me falar que teve algum erro na condução do exame. O primeiro pico dele se dá pela córnea, o segundo pico, se ele se dá pela fase anterior do cristalino, depois pela fase posterior do cristalino, retina, que é o EPR, esclera, esclera e... me perdi. Esclera e córnea. Aqui as diferenças da ecobiometria. Aqui a gente vê a óptica e a ecobiometria a ultrassônica. Eu coloquei um exemplo até dos cálculos. Aqui é para a gente calcular mais a questão do eixo da tópica. A gente tem uma calculadora da Alcon, e aí aqui, sem entrar em muitos detalhes, que isso daria mais uma aula à parte, a gente consegue ver que ele me pega todos esses dados, tanto da topografia, tanto da ecobiometria. O comprimento axial, o K plano, o K curvo delas, para calcular. E um aplicativo que a gente usa muito para o cálculo, eu até usei os dados de um exame anterior, que a gente pega esses mesmos dados da Ecobio e aí ele consegue me dar o valor pelas fórmulas, pegando, a gente sempre quer desejar a emetropia, ou às vezes deixar um pouquinho mais míope, depende do planejamento cirúrgico, e aí você consegue escolher de acordo com a fórmula de melhor aptidão. Outro exame que a gente usa também no pré-operatório é a microscopia especular. Ela é importante para avaliação da contagem da morfologia das células endoteliais. O endotélio normal varia entre 2 a 3 mil células por milímetro quadrado, com uma densidade entre 500 e 1000 células. E uma densidade entre 500 e 1000 células apresenta um risco maior de descompensação no trauma cirúrgico. A variação entre 1.000 e 200 a gente espera um menor risco, mas também pode estar suscetível à descompensação corneana com o tempo. Existem estudos que eles podem, depois do pós-operatório, pode ter uma variação de 2,5% ao ano por um período de até 10 anos. Então, essas alterações vistas na microscopia, a gente consegue planejar, às vezes, para usar o visco que vai usar um visco que vai proteger mais a córnea, para a gente planejar melhor, para ter menos danos à córnea desses pacientes. Os pacientes que a gente também visualiza um polimegatismo, um pleomorfismo, também são pacientes com maior chance de descompensação, e além da contagem celular, é muito importante a gente estar atento a esses fatos das doenças de Fuchs e da gutata, que também vão interferir no planejamento cirúrgico, no momento cirúrgico e na chance de edema pós-operatório. Aqui, um exame de um exame da MEC, né? A gente pode ver se é um exame normal, com as células bonitinhas, uma contagem celular boa. Também no pré-operatório, a gente tem o PAN, que é o potencial de acuidade macular. Ele é feito com um aparelhinho similar a esse. Ele estima qual que será a visão do paciente após a FACO. Ele estima com a melhora relacionada à catarata, né? Ele consegue me diferenciar um pouquinho dessa baixa visual devido à catarata ou a outras patologias. Também o mapeamento de retina é um exame que eu consigo avaliar melhor a periferia do que pelo fundo de olho, né, da lâmpada de Volk 90. Ele é importante para avaliação das comorbidades associadas, que podem estar gerando uma baixa acuidade visual. E é importante o paciente ser informado que alterações do segmento posterior podem estar interferindo. Então, às vezes, num paciente de uma catarata branca, que você não consegue estar avaliando esse fundo do olho, é importante a investigação da ultrassom, que você, pelo menos para você ter uma noção de risco de descolamento. Às vezes, algumas alterações do mapeamento de retina necessitam de uma melhor investigação da retina, avaliar uma anjo, avaliar um ACT, e algumas das vezes dar um tratamento prévio à retina do que a cirurgia da catarata. E existem alguns outros exames mais premium, o próprio ACT de mácula, em casos de alteração desses. E a gente hoje tem um exame mais recente, que é o OPD. Eu vou mostrar uma fotinha em seguida dele, que a gente vem usando mais para as lentes premiums.
é importante também dele até para os ajustes das novas fórmulas, né? A gente colocou aqui a Hang-K, um cálculo que a gente refaz para paciente míope, que aí tem que ter um cálculo especial dentro da ecobio, e o duplo K para os pacientes pós-cirurgia refrativa. Eu tenho uma imagem de um dos exames do OPD, está aqui é o nosso mestre do OPD. Ele, através dele, eu consigo estar vendo as aberrações esféricas da córnea, consigo estar vendo, calcular o ângulo capa, calcular o diâmetro pupilar, e assim eu consigo ter maior precisão para indicar uma lente multifocal, para indicar uma lente premium para o paciente, encontrando uma lente mais propícia. Às vezes um paciente tem, devido ao próprio raio de curvatura da lente, uma lente acaba sendo mais indicada do que a outra, não estando todas dentro do mesmo saco. E é isso. Coloquei aqui uma fotinha com o Dr. Ivan, grande mestre inicial, acho que da imersão de catarata para todos nós que seguimos aqui o ramo. Aqui na nossa épocazinha de residência, o meu R3 que roubava meus procedimentos. Aquele gordo no fundo é o Fábio? É o Fábio. Fábio, Pedro, Luiz Felipe, Andresa, Bruno, Aline, Flavinha, Suzane e Dias. Era no meu R1, os meninos do R2, Hertal do R3. Hertal aqui como meu grande chefe em Curitiba. E meu presentinho aqui do Marcílio Dias, o Arthur. Que fofo. Agora eu passo aí para o Hertal, para ele seguir aí com as técnicas cirúrgicas. Muito bem, Cíntia, muito bem. Inclusive, só te pegando um gancho sobre o OPD, que é um aparelho multifuncional que a gente tem a gente utiliza muito quando a gente tem catarata, quando a gente vai fazer cirurgia refrativa com a cirurgia de catarata com intuito refrativo, né? Então, na nossa clínica, a gente tem esse aparelho à disposição e essa imagem que a Cíntia compartilhou com a gente dá várias dicas ali, basicamente tudo que você precisa saber desse exame de puxa, o quanto que tem que ser de aberração, quanto que é o normal, quanto que as lentes geram de aberração esférica, qual é o anel, qual é o raio do anel de cada lente, as mais usadas multifocais. Então, a gente utiliza isso e a gente vai ter, depois eu vou divulgar para vocês, quinta-feira, uma aula com o Dr. Ivan Teixeira, o Ivan Curso, que ele é um dos caras que mais sabem no Brasil sobre a aberrometria, e ele já deu uma aula de OPD para a gente aqui, para os nossos fellows aqui, e ele vai dar uma aula sobre bases de aberrometria. Então, é uma aula que eu vou aproveitar bastante, vai ser na quinta-feira, depois eu mostro para vocês o link para vocês acessarem, se caso vocês queiram participar, estão super convidados. A gente aqui na clínica tem feito bastante aula, assim, toda semana também, então já fica o convite. Eu comecei a compartilhar minha tela aqui. E vocês estão vendo já? Acho que a Cíntia só tem que interromper o compartilhamento dela. É lá em cima. Tô tentando. Foi. Alguém tá vendo a minha tela aqui? Sim, já tá na sua tela. Então tá. Então assim, ó, primeira coisa eu quero agradecer a Thaísa pelo convite, pelo Dr. Ivan Rezende, por toda a equipe do Marcílio. Para mim foi muito prazeroso ser chamado para falar para vocês, para tentar contribuir um pouco para a residência, porque eu passei a amar o que eu faço aí dentro do Marcílio Dias. Então, é com muito prazer mesmo que eu estou compartilhando um pouquinho do que eu sei, que eu consegui produzir aí nesse tempo. E para quem não me conhece, então eu sou Felipe, eu me formei aí no Marcílio, depois eu virei especialista em cirurgia de catarata e refrativa aqui no Hospital de Olhos do Paraná, e tem 2 anos que eu sou o coordenador do fellow de catarata e cirurgia refrativa aqui do hospital. No começo, ano passado, a gente era o Hospital de Olhos do Paraná, e depois a gente acabou montando uma clínica nova que chama Médicos de Olhos S.A. Bom, dentro desse fellow, a gente tem contato com tecnologia com o que melhor tem de tecnologia. Ano passado, eu tive o prazer de ter a Cíntia aqui com a gente, aprendendo e trabalhando muito, mas também a gente se divertiu bastante, apesar dos mutirões e tudo mais. Mas tudo começou mesmo, para mim, foi dentro dessa sala aqui que vocês devem conhecer, né? É a sala que, pelo menos, eu acho que vocês ainda devem operar lá. Isso aqui é um dia de centro cirúrgico com o Dr. Vinícius, que era um dia de centro cirúrgico que eu gostava muito de participar. O Dr. Vinícius me ensinou um monte, e a Gabi, que é a instrumentadora dele também, até hoje eu tenho algumas manias dela.
e foi aqui que eu comecei a ter prazer de operar. Então aqui, né, já que a gente está dando aula para vocês, a Cíntia colocou no final, mas eu vou colocar aqui para vocês essa mesma foto que a Cíntia colocou, a equipe da época que eu estava aqui, na época o comandante, meu Deus, me fugiu o nome do... Alguém me ajuda aí, gente. Jaime. Dr. Jaime, isso. Dr. Jaime, aqui foram os residentes que formaram comigo, a Aline, o Dr. Aline, o Dr. Pedro, a Flávia e, bom, toda essa equipe, o Arthur veio visitar a gente aqui e também o Dr. Ivan Rezende, que é uma referência para nós aqui, com certeza para todo mundo que está passando pelo Marcílio. Bom, indo para a aula então, propriamente dita, falando sobre as técnicas de extração do cristalino, como que eu vou dividir essa aula? Rapidamente eu vou falar sobre um pouco de história, que as primeiras descrições são a técnica de Cauchy, onde a gente pegava um instrumento pontiagudo e a gente luxava o cristalino para o segmento posterior, né? Então aqui vocês podem ver, deixa eu só começar a reproduzir aqui que eu estou no iPad também. Aqui vocês podem ver o cirurgião, né, segurando o paciente, aqui é o esboço de um anestesista, e segurando o paciente, eles só colocavam lá o cristalino para o segmento posterior, luxavam e acabavam trazendo um pouco mais de claridade nessas cataratas totais. Bom, daí a gente teve a técnica intracapsular, não é exatamente nessa ordem. Primeiramente começaram a fazer extracapsular, mas não tinha sentido manter o saco capsular dentro do olho, né? A gente na época não tinha lente, então lentes intraoculares, então a técnica que primeiro começou a vingar foi a técnica intracapsular. Nessa técnica intracapsular, a gente tirava tudo, tirava o cristalino e o saco capsular. Esse é o vídeo mais antigo que eu achei, a gente acha no YouTube, é de 1929. Ele mostra como é que era a extração de catarata por essa técnica intracapsular. Então, vocês vão ver um bisturi que ele consegue fazer uma paracentese de fora a fora na córnea e uma abertura de mais ou menos uns 180 graus da córnea. Chama bisturi de Graef. E é uma cirurgia feita com anestesia tópica, onde a gente corta praticamente 180 graus da córnea, faz a extração de todo o cristalino com o saco capsular, né, depois de luxar da região zonular. Depois ele faz uma irrigaçãozinha para poder, se tiver alguma hérnia de íris ali, ele irriga para voltar para dentro da câmara anterior. Você vê que está com anestesia tópica e não faz mais nada. Eles tiram o blefaro, não fazem sutura, fecham o olho. Depois de 7, 10 dias, tiram o curativo e vê o que deu. E a correção era feita com lente, com óculos para facia, né? Não tinha lente intraocular na época. Bom, aí hoje em dia a gente tem duas técnicas que são técnicas ainda que são, né? As duas são a facoemulsificação é a técnica mais utilizada e que realmente é a técnica padrão ouro, mas a extracapsular planejada também tem o seu local em alguns momentos. Aqui são algumas características que são comentadas normalmente, né? A extracapsular ela tem as vantagens dela, porque é um baixo custo operacional, a gente investir aí, às vezes, 200, 300 mil reais num facoemulsificador, se for um novo, né, um Centurion, por exemplo, e a curva de aprendizado é um pouco mais simples, porque a gente não tem que utilizar o pé para controlar o facoemulsificador. A desvantagem é que a recuperação é lenta, né, e a gente tem uma pior previsão refrativa do pós-operatório. A gente dá um monte de ponto ali na córnea, faz pontos córneo-esclerais, que a gente vai ter que ficar regulando através da videoceratografia ou pela ceratometria para ver qual ponto a gente vai tirar. Enfim, a recuperação é mais lenta. Já a facoemulsificação, a gente utiliza incisões menores, de 1,8 até 3 milímetros, 2,75. A gente tem uma estabilização mais rápida da refração. A cirurgia é feita num sistema fechado, ou seja, a gente diminui muito o risco de ter uma hemorragia expulsiva, por exemplo, e a gente consegue fazer a cirurgia com anestesia tópica. O problema é que tem um custo operacional mais elevado e a curva de aprendizado é uma curva um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo, a gente tem visto que os residentes eles não têm passado classicamente pela extracapsular e depois disso ido para a facoemulsificação, né? Eu fazia parte também da formação dos residentes do Hospital de Olhos e faço agora da Médico de Olhos também, e a gente já inicia o ensino da cirurgia de catarata pela facoemulsificação e a extracapsular a gente ensina no decorrer do aprendizado. Bom, a extracapsular, eu vou mostrar um vídeo para vocês e assim, se não estiver passando o vídeo, eu vou pedir para vocês me interromperem, tanto no vídeo quanto se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? E se eu estiver passando muito do tempo, você me avisa, tá, o Thaisa? Então tá.
E aí, esse aqui é um videozinho que eu gravei no Fellow. Então, assim, não é o padrão ouro, talvez, de uma cirurgia extracapsular. Por quê? Porque a gente, durante o Fellow, a gente fazia os multirões, então tinham 40, 50 cirurgias para fazer num dia. E a gente não... As salas, a gente sabia que tinham cirurgias de catarata muito dura, mas não sabia exatamente qual sala que ia cair. E eu sempre faço um mapa cirúrgico das minhas cirurgias para fazer esse planejamento. Eu sabia que essa cirurgia ia ser difícil, mas a gente não tem, por exemplo, cautério, não tem uma série de instrumentos ali à disposição para poder fazer uma cirurgia extracapsular com uma peritomia basifornice, cauterização de vaso e tudo mais. Então, assim, como que eu faço em todas as cirurgias? Eu começo planejando uma facoemulsificação, porque às vezes os residentes descrevem que é uma catarata muito dura e, na verdade, na hora de fazer não é tão dura assim, dá para fazer com facoemulsificador. Então, eu começo a cirurgia simulando uma cirurgia de catarata, né? Uma facoemulsificação. A Rexis, por eu saber que é um núcleo mais duro, ela tem que ser maior, não adianta fazer 5 milímetros, né? Como é preconizado, a gente tem que ser uma Rexis um pouquinho maior. Depois que a gente faz a cápsula Rex, que eu faço essa cápsula Rex aqui, que eu faço a hidro e solto o núcleo, eu vejo que o núcleo realmente é um baita núcleo. E com um facoemulsificador, enfim, um viscoelástico melhor, eu achei melhor partir para extracapsular. Então, a primeira coisa que eu faço nesse momento é fazer uma subluxação do cristalino ali para a câmara anterior, tá certo? E depois que eu faço essa luxação do cristalino, essa subluxação do cristalino para a câmara anterior, eu começo a preparar para poder fazer a extração inteira da catarata, né? Aqui normalmente eu faço um sulco, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas eu faço um sulco aqui perilimbar para poder fazer como um guia para minha tesoura, né? Que eu pulei essa parte no vídeo, mas eu pego uma tesoura corneana, abro a córnea. Como eu falei, o ideal é que se faça essa cirurgia fazendo uma peritomia, fazendo um sulco escleral, mas não era o contexto que eu podia fazer na hora. E eu queria tentar trazer o máximo de vídeos meus assim aqui para aula para vocês verem, né? Isso aqui foi 1 ano depois que eu saí daí da residência. Então, para vocês verem como é que também foi um pouco da minha curva de aprendizado. Bom, aqui não dá para poder economizar aqui na hora de fazer o corte da córnea, porque a catarata tem que sair lisa, né? Não pode gerar tanto trauma endotelial. Aqui eu estou colocando uma alça de Snelling por trás da catarata e com um chopper eu estou fazendo uma contrapressão para fazer a extração da catarata. Então, você vê que é uma catarata bastante densa, eu ia ter muita dificuldade de fazer a extração dela com um facoemulsificador, mesmo usando pré-slice, fazendo tudo que, enfim, para poder tentar economizar o endotélio ali, mas eu achei melhor fazer a extração pela extracapsular. E aí você já viu o reflexo da retina, a cápsula posterior íntegra, a gente tem que fechar esse olho com as suturas com nylon 10-0, porque a gente não pode manter o olho aberto e a gente ainda tem que fazer a aspiração do córtex residual. Nessas cataratas muito duras, a gente não observa muito o resto de córtex residual, mas sempre tem um pouquinho. Então, depois que a gente faz essas suturas, eu entro com o próprio sistema coaxial aqui para retirar o córtex residual. Depois que eu faço isso, a gente pode ter um pouquinho de hérnia de íris aqui. Não sei se está dando para ver muito bem. Se estiverem tendo dificuldade de ver o vídeo, vocês me avisem, tá bem? E aí, depois que a gente tira todo o córtex, a gente tem que tirar uma ou 2 suturas para poder fazer o implante da lente. É uma lente rígida e essa lente ela consegue ir lá dentro do saco capsular bem tranquilo. No final, é só refazer aquelas 2 suturas que a gente teve que desfazer. Então, a gente está posicionando a lente aqui, verificando a posição dela, se está tudo bem. A gente refaz as 2 suturas, sepulta os pontos, né? Nunca esquecer de sepultar os pontos. Eu gosto de colocar um carbacol, um miótico, e acabou a cirurgia ficou super bem. Bom, e aí a gente vai para a facoemulsificação. O que eu tentei trazer aqui, né? Como tem residente do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, eu coloquei aqui todos os tempos cirúrgicos da facoemulsificação que são importantes. Então, a cirurgia de catarata a facoemulsificação ela é muito etapa dependente. Então, todas essas etapas aqui, elas têm que ser bem feitas para que a gente consiga fazer a seguinte. E aqui é um slidezinho que eu coloco todos os instrumentos que vocês vão precisar para fazer cada uma dessas etapas. Normalmente, em vermelho está o que normalmente o hospital entrega, tá? E em azul que vocês vão ter que comprar. Eu normalmente dou isso para os residentes do segundo ano quando eles estão comprando a caixa de cirurgia deles, tá?
Bem, então, dissecando agora cada uma dessas etapas, bom, a primeira é a incisão, né? Então, a incisão a gente pode dividir ela em duas formas, né? O local da incisão, então ela pode ser uma incisão escleral, como a gente está vendo aqui, ela pode ser uma incisão em córnea clara, clear córnea, ou ela pode ser uma incisão limbar, que é mais ou menos onde acabam os vasos ciliares, ali onde tem aqueles vasinhos perilimbares. Eu opto normalmente por tentar vir próximo dessas incisões, desses vasinhos, porque eu acho que esse pequeno sangramento que dá ajuda a selar um pouco as incisões, tá? E a gente também pode classificar as incisões quanto aos planos que ela tem. Então, ela pode ter uma incisão monoplanar, que é o que? Quando a gente faz a paracentese acessória, a gente faz essa configuração. A gente pode ter uma incisão biplanar, que é essa incisão do meio, que é a que mais comum que eu faço, que quase todo mundo faz. E aqui por último, a incisão triplanar. É muito difícil fazer essa incisão triplanar sem um bisturi milimetrado, enfim, é difícil executar essa incisão aqui. Normalmente o que eu faço é fazer só um riscozinho, não chega a ser triplanar, mas, enfim, eu vou mostrar como é que eu faço. Mas agora que eu vou mostrar um vídeo que eu acho que é como o Dr. Ivan até inclusive me ensinou a fazer e é como eu peço para todos os residentes começarem a fazer, tá certo? A primeira coisa que eu aconselho que o residente está começando a fazer é a paracentese acessória. Por quê? Porque através dela você consegue pressurizar a câmara. Então você faz primeiro a paracentese acessória, coloca os fluidos intracamerais que você vai precisar de uma adrenalina, porque está pouco diluído, ou vai precisar de um azul de tripã, porque não está tendo um reflexo bom, e em seguida coloca o visco elástico, como está sendo colocado agora no vídeo. Depois que você pressurizou a câmara anterior, a gente tem muito mais facilidade para poder configurar a arquitetura da incisão principal. E aí você você pode apoiar com um cotonete ou você também pode apoiar o olho com uma colibri, por exemplo. E aqui a gente vai ver num perfil exatamente como é que é uma incisão biplanar. Então, você primeiro verticaliza um pouco em direção anterior, né, caminhando no estroma da córnea, e depois você anda mais ou menos 1 milímetro ali no estroma da córnea, você horizontaliza para poder penetrar, fazer a paracentese da câmara anterior. Quando sair o bisturi, vocês vão ver que vai ficar exatamente o formato biplanar que a gente estava planejando. Bom, não necessariamente a gente precisa fazer uma incisão só, uma incisão acessória só, e as ordens, cada cirurgião vai ter uma preferência. Então aqui, por exemplo, uma cirurgia de uma catarata bem dura, pós-vitrectomizado, com óleo de silicone na câmara anterior, eu achei que ia ser necessário fazer 2 paracenteses acessórias, eu fiz 2 paracenteses acessórias e antes de colocar nada, eu já coloquei, antes de colocar substância dentro do olho, eu já achei que dava para poder fazer a incisão principal. Então, eu faço normalmente um riscozinho na pele para poder me guiar. Essa faquinha não estava tão boa. E tá vendo que tem geralmente um sangramentozinho perilimbar que fica. Esse sangramentozinho eu até gosto quando tem, porque eu acho que ajuda a selar a incisão. Bom, quais são as complicações? Eu também não falei isso, e eu coloquei nessa aula todas as etapas da cirurgia e algumas complicações que podem estar relacionadas com cada uma dessas etapas. Então, uma das complicações que podem estar relacionadas com a incisão são as queimaduras corneanas, tá certo? Então, aqui vocês dão para ver bem certo o que acontece, né? Todo mundo sabe que o faconificador gera calor, né? Através da potência e excursão da caneta, que a gente vê aqui, né? A gente regula isso no aparelho, a gente pode, se a gente ficar no estágio 3 durante muito tempo, a gente esquenta a caneta e se você não tiver um controle adequado de fluídica, a gente pode esquentar tanto que vai gerar o quê? Vai gerar uma queimadura. A gente pode ver essa queimadura bem aqui nessa foto aqui, ó, bem nessa região. Essa queimadura torna a incisão muito difícil de selar. Às vezes a gente tem que dar 4, 5 pontos corneoesclerais nessa incisão para a gente poder conseguir selar ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que pode gerar essas queimaduras são, por exemplo, o tamanho da luvinha errado, uma incisão muito pequena para a luva, que gera contato da ponteira com a córnea. Aqui tá umas fotos que eu achei bem bacana, que eu achei nesse site que chama Cataract Coach. Eu aconselho todo mundo que gosta de cirurgia de catarata a acompanhar esse Yudan Davigan. Isso aqui é um ACT intraoperatório, tá certo? Então, nesse eixo daqui, ó, que eu estou colocando em vermelho, a gente tem essa foto aqui. Então, você vê que uma arquitetura boa tem o teto e o assoalho da incisão dos mesmos tamanhos. E quando você está vendo por esse outro eixo daqui, você também consegue ver uma anatomia bem interessante, né? Quase uma biplanar, não fica exatamente igual. E na pontinha, a gente vê que está bem selado. Olha como é que é uma arquitetura errada. Isso aqui a gente vê que a pessoa, nesse eixo daqui, tá certo?
a gente vê que a pessoa saiu meio de lado, acabou rompendo aqui um pouco a córnea, tá vendo? E, além disso, o teto é bem mais fino do que o assoalho da incisão. E aqui a gente tem a famosa boca de peixe na parte interna da incisão. Isso faz com que a incisão seja muito ruim de selar. Aqui é só uma foto para comparar essas duas incisões. Né? E, por último, a gente pode ter hérnia de íris, né? Associada a uma má incisão, né? Que é uma cirurgia minha, uma catarata um pouquinho mais dura, mas com pós-TX. Eu fui fazer a hidrodissecção e aumentei muito a pressão na câmara anterior. Aumentei muito a pressão na câmara. Aumentei muito a pressão na câmara anterior e aconteceu uma hérnia de íris aqui, ó. Tá vendo? Uma hérnia de íris. Né? Para reduzir a hérnia de íris, nunca a gente reduz direto, a gente tem que primeiro esvaziar bem a câmara, eu não coloquei nesse vídeo, a gente tem que primeiro esvaziar bem a câmara para depois fazer a redução da hérnia. Bom, aqui ó, é só para vocês lembrarem que às vezes a faquinha, a ponta da faquinha, ela tá ruim, só que a lateral dela tá boa. Então é uma cirurgia minha também, onde a faquinha, a pontinha estava ruim e a lateral estava boa. Então, quando eu venci a resistência, eu fui e peguei bem aqui na cápsula. Dá para ver bem certinho, porque na hora que eu coloco a adrenalina, olha como é que a adrenalina disseca a cápsula anterior ali, ó. Tá vendo? A adrenalina dissecando. Não aconteceu nada, eu reparei, redirecionei o fluido para cima, depois coloquei viscoelástico na câmara anterior e a cirurgia aconteceu normal. Bom, depois que a gente faz as incisões, a gente tem que fazer a cápsula rex. No começo, a gente fazia através dessa técnica que a gente chama de abridor de latas, porque a principal função que a gente tinha era conseguir subluxar o cristalino para a câmara anterior, sem ter um ponto de estresse maior para poder fazer com que essa cápsula, com que essa abertura corresse para a parte posterior. Então, você fazia vários pontos para diminuir a tensão da cápsula, para evitar que isso acontecesse. Depois, a gente percebeu que a gente precisava colocar uma lente dentro desse olho, essa lente tinha que ficar estável, e por isso Gimbal inventou a CCC, né, que é a cápsula rex circular contínua curvilínea. E bom, para poder fazer essa cápsula rex, então vai aí alguns macetes, né? A primeira coisa é que a gente tem que entender um pouco de forma detalhada os vetores que vão estar regendo essa cápsula rex, né? E esses vetores eles vão estar mudando dependente da posição que você está fazendo a cápsula rex. Então, quando você está passando na região subincisional, é um vetor. Quando você está já lá no extremo oposto, é outro vetor. Então, para começar, o que eu aconselho para os residentes que estão começando, né? Primeiro, escolher caso fácil, com boa dilatação e um bom reflexo vermelho. Se não está enxergando, azul de Trypan. Segunda coisa, manter sempre a câmara anterior pressurizada. A cada 90 graus, mais ou menos, de cápsula, se você está sentindo de percurso da cápsula, você está sentindo que está perdendo câmara, repressuriza com viscoelástico. Só toma cuidado para não repressurizar se você deixar porque você não pode soltar a cápsula exatamente embaixo da incisão, porque se você fizer isso, você tem chance de, na hora de botar o visco, a cápsula sair pela incisão e aí fazer ela correr. E não puxar verticalmente, né, tentar se manter sempre no plano da cápsula anterior e segurar próximo ao rasgo, não tão próximo ao rasgo, mas numa região aqui, ó, igual quando eu vou pegar, ó, aqui está muito próximo de eu estou pegando. Então, só para vocês verem aqui, ó, agora quando eu vou pegar bem numa distância ideal, ó, essa aqui é a distância ideal, é próximo e não é tão longe, tá certo? Bom, o que pode acontecer? Isso aqui é uma cirurgia bem bacana. Uma dica que eu posso dar para vocês também, cirurgia de catarata é muito visual. Então, filmem todas as cirurgias de vocês. Isso aqui é uma cirurgia lá do Marcílio, do meu R3 ou do meu R2. Então, eu estava tentando fazer a cápsula rex eu operava e chegava em casa e assistia as cirurgias, né? Então, eu estou fazendo a cápsula rex e eu não estou enxergando nada. Absolutamente nada onde a minha cápsula rex está correndo. Então, a gente só consegue operar o que a gente vê. Então, você vê que tem uma meia-lua em cima de viscoelástico e residente só faz merda, né? Então, eu falei, vou melhorar isso. Aí, passei o cotonete, piorou a situação. Aí, eu falei, não vou ficar feio não, que o doutor Ivan tá vendo, que o Ivan que estava me auxiliando nessa, eu vou jogar um BSS. Aí, eu piorei ainda a situação. Então, assim, você nunca vai conseguir resolver o problema se você não estiver enxergando esse problema. Tá certo? Bom, o que acontece, então? Isso aqui é um videozinho para vocês verem. Se a gente tem uma
cápsula que corre para a periferia, o que pode acontecer? Esse rasgo pode se estender para a parte posterior, e se estendendo para a parte posterior, a gente pode ter uma queda desse núcleo, e a gente vai ter que mandar lá para o Igor, vai ter que mandar para o pessoal que faz segmento posterior para poder resolver esse problema. Bom, qual que é a técnica que eu utilizo para poder resgatar essas hexes, né? A gente escuta às vezes muito falar em puxar para o centro, né? Puxa para o centro para voltar e tudo mais. Eu costumo tentar ensinar para as pessoas que estão comigo essa técnica que o Takashimi está mostrando. É uma técnica que se chama Retrieval Technique. É uma técnica que a gente puxa para trás, na verdade. Então, em vez de puxar para o centro, a gente faz como se estivesse ao contrário da hex. Ó. Ele vai puxar para trás. E o vetor que vai gerar esse rasgo volta para o centro. Então, assim, fizeram alguns trabalhos que assim, 99% das hexes voltam quando a gente faz isso. Então, é o que eu uso de escolha para poder recuperar a hex quando ela está correndo para a periferia. Mais um detalhe só para mostrar para vocês é que se a gente tem um tagzinho como esse aqui, a gente acontece às vezes com laser de femtosegundo, a gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma. Então, a gente tem que, com uma Vanas, tentar regularizar isso aqui, mesmo que não fique circular perfeitinho, a gente tem que regularizar isso, porque se a gente deixa esse pequeno rasguinho, cria um vetor, e esse vetor pode ir para a parte posterior do saco capsular, e a gente vai ter uma queda no núcleo. Por último, falando sobre cápsula hexes, isso aqui é um vídeo do Fernando Kimura, que é um médico aí do Rio, que eu também acompanhei durante um tempo. Esse vídeo é bem bacana. É um paciente jovem de 30 e poucos anos, pós-trauma, um mês depois do trauma evoluiu com essa catarata. Então, por tudo que eu estou falando, a catarata já dá para saber que é intumescente. Então, o Kimura colocou viscoelástico coesivo, entrou pela paracentese com uma agulhinha e olha só, ele só encosta e de repente faz a bandeira argentina. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas cataratas intumescentes na hora de a gente fazer a cápsula hexes, tá certo? Bom, se tudo der certo, né, até esse momento o Ivan não roubou a cirurgia de vocês, o Vinícius não roubou a cirurgia, porque vocês não fizeram nada, vocês vão para a parte de hidrodissecção e hidrodelineação. Qual que é a diferença entre essas duas etapas, né? Bom, a hidrodissecção, ela vai dissecar, não sei se dá dando para ver o que eu estou marcando, vai dissecar uma lamela bem próxima da cápsula, então vai soltar todo o cristalino aqui onde eu estou desenhando. Já a hidrodelineação, a gente vai dissecar só o centrozinho, só o núcleo. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo aqui, esse vídeo é da doutora Leila Gouveia, lá de Manaus. Você, quando faz uma hidrodissecção, você consegue ver por trás uma onda correndo, tá vendo? Em direção oposta onde você está injetando, tá certo? Essa onda, ela fica parada no equador. E ela vem e faz uma manobra aqui de pressionar o cristalino nesse outro lado, ó, e fazendo com que tenha uma segunda onda. Ó. Olha, uma segunda onda vindo lá. Ó, que é uma segunda onda do BSS que estava aprisionado atrás. Depois que ela faz isso, com certeza o núcleo está solto. Não tem como não estar solto, tá certo? Já a hidrodelineação, que é uma outra etapa, às vezes a gente precisa fazer, por exemplo, uma catarata polar, que a gente tem fragilidade da cápsula posterior, a gente precisa primeiro hidrodelinear o núcleo e tirar ele fora. Então a gente tem aqui o famoso sinal do Golden Ring. Né? Esse vídeo eu achei na internet, não sei de quem que é, mas a gente consegue ver esse sinal. E como que é? Só para vocês poderem ter uma ideiazinha aqui, a gente coloca a cânula bem aqui em região, perto do núcleo, às vezes até encosta um pouquinho nele para sentir onde está um pouco mais duro, e a gente injeta o BSS para hidrodelinear somente a parte central do cristalino. Ó. E com isso a gente tem a hidrodelineação. Muito bem, uma complicação que pode ter é a síndrome do bloqueio capsular intraoperatório, onde a gente tem uma catarata muito grande e uma cápsula hex pequena. Então, uma cápsula hex pequena, a gente coloca o BSS ele começa a encher aqui na parte posterior e empurra a catarata para cima e para os lados. E aí o BSS que está aqui não consegue sair e a gente acaba podendo ter uma ruptura da cápsula posterior e aí é uma complicação que a gente não quer ter, tá? Bom, eu vou passar rápido por isso aqui, mas depois que a gente faz, né, a hidrodissecção e a hidrodelineação e roda o núcleo, né, a gente tem que fazer a conquista desse núcleo. Existem várias técnicas, mas assim, basicamente é o seguinte, ou a gente vai fazer um sulco, utilizando a força do ultrassom, principalmente, para poder escavar esse sulco, ou a gente vai fazer uma técnica de choque, onde vai ser uma fratura, onde a gente vai usar muito mais o poder de preensão, o vácuo do facoemulsificador.
Então, normalmente as pessoas começam a aprender a técnica de dividir e conquistar, que basicamente é isso aqui. A gente faz 2 sulcos, certo? E depois a gente quebra esses sulcos. Mas toda vez que a gente faz o sulco, a gente vai ter que quebrar ele. E essa imagem eu acho que é muito importante, porque a gente nunca pode tentar quebrar esse núcleo pela parte superior dele. Porque se a gente quebra pela parte superior, a gente vai transferir essa energia para trás. E a gente está juntando essa placa aqui que a gente ainda não quebrou. Então a gente tem que posicionar nosso instrumento mais para baixo, o mais posterior possível, para a gente assim abrir esse fragmento de núcleo. Isso é uma dificuldade que às vezes os residentes têm, porque não percebe essa dinâmica. Por que ele não está conseguindo quebrar? Porque ele está muito superficial na hora de tentar fazer essa fratura. Aqui é só um videozinho mostrando, eu vou passar aqui esse videozinho um pouco mais rápido, mas é mostrando uma técnica de dividir e conquistar. Então, primeiro ele faz um sulco, depois que ele faz o primeiro sulco, ele divide, depois ele faz mais um sulco, divide, e por último ele faz um outro sulco e divide. Qual que é a vantagem dessa técnica? É que a gente cria espaço. Então, todo lugar que eu fiz sulco, saiu um conteúdo, que era catarata. Então, para tirar esses fragmentos de núcleo que ficaram remanescentes, puxa, fica muito mais fácil. Eu consigo puxar esses fragmentos com facilidade. Qual que é a desvantagem? Eu utilizo muito mais ultrassom, né? A gente, quando usa técnicas de chope, a gente não utiliza o poder do ultrassom, e sim o poder de preensão para poder fazer essas fraturas. Então, aqui eu mostrei a técnica de dividir e conquistar. A técnica de stop and shop é basicamente igual, só que em vez de eu continuar fazendo, eu só faço um sulco, né? Eu faço um sulco central, né? Que é esse aqui, separo, divido ele, né? Aqui, como eu estou dividindo nessa figura, e depois com a técnica de shop que eu já vou mostrar, eu faço a fratura dos outros 2 heminúcleos, né? Aqui é a técnica de Faco Shop, eu vou pular e vou mostrar o videozinho, que fica mais fácil de explicar. Então, assim, ó, isso aqui é uma cirurgia que a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer Facoshop é aspirar o córtex superficial, né? Então, é muito importante a gente aspirar o córtex superficial para a gente poder conseguir acessar o núcleo oclusível, a parte oclusível do núcleo, tá certo? Depois que a gente faz essa aspiração, eu vou ter que usar o poder de preensão, né? Então, vou ter que mudar a modulação do facomuscador para isso. São 2 modulações diferentes para fazer essas técnicas, mas eu faço primeiro uma preensão, vai vir uma bolha aí, eu vou aspirar essa bolha. Bom, agora eu vou empalar o núcleo e com minha mão esquerda, com o chopper de Nagahara, eu vou fazer o chopper horizontal, que é o quê? Eu vou lá na periferia e depois eu encontro o chopper com a minha caneta do Faco. Qual que é a dificuldade aí? Primeiro, esse movimento é um pouco difícil de pegar, mas também não é impossível, e a gente não cria espaço. Então, na hora de eu tirar esses fragmentos de dentro do olho, eu posso ter um pouquinho de dificuldade. Então, aqui eu estou fraturando a primeira metade, né? E eu já estou tirando ela do saco capsular para criar espaço e aí continuo progredindo com a cirurgia. Uma outra técnica que a gente tem também para poder fazer a fratura é o pré-slice. E eu tenho muito orgulho que essa é a minha técnica de escolha e eu aprendi com o Dr. Ivan Rezende essa técnica. É uma técnica onde a gente usa 2 instrumentos. Aqui a gente tem o gancho de Akaoshi, que ele tem 2 milímetros de tamanho e uma bolinha na ponta. Então a gente usa esses 2 instrumentos para fazer a fratura. É uma técnica universal, você pode usar isso em catarata mole, catarata dura. Paciente que tem um pouco de desinserção zonular não tem problema se você fizer com um bom controle, porque é uma força centrípeta, né? Então a gente não força a zônula para nada. Então é uma técnica que eu gosto muito de executar. Algumas pessoas fazem uma fratura, outras pessoas fazem 2 fraturas, né? Pega um desses heminúcleos e fratura de novo. E algumas pessoas gostam de fazer já 4, né? Como se fosse um dividir e conquistar, assim, por dizer, sabe? Normalmente eu faço só 2 fraturas. O Dr. Ivan, eu sei que ele faz as 4. Eu faço essas 2, entro com o aparelho de Faco e essa última metade que sobra eu faço um choque horizontal normal, assim mesmo. Uma outra última técnica que eu vou mostrar é a técnica de pré-chopper, né? De Akaoshi. Isso aqui é o próprio Akaoshi fazendo. Isso aqui é bem bacana. A gente tem usado isso para fazer um trabalhinho aqui no hospital. Enfim, que ele consegue dividir bem certinho na metade. Então, a gente entra com o pré-chop, a gente não fez nada, a gente simplesmente usa a parte cortante do pré-chop para poder fazer essa fratura. É uma técnica muito bacana também, não tem utilização de ultrassom, a fratura fica bem perfeita, bem linear. O único problema é que a gente não pode usar essa técnica para cataratas mais duras e também pacientes que têm fragilidade zonular, pseudofoliação, pós-vitrectomia, enfim, pacientes que têm algum comprometimento do complexo zonular. Bom, uma complicação que eu não vou aprofundar muito é a ruptura da cápsula posterior,
que pode acontecer durante a vacuumificação, mas o mais importante, assim, quando você tem uma ruptura da cápsula posterior, é você saber que você não pode tirar o aparelho de dentro do olho. Você notou que tem uma ruptura, você para, coloca o pedal no estágio 1, pede para o seu auxiliar ou você mesmo tira o shopper da sua mão esquerda e pega o viscoelástico e preenche a câmara anterior. Por quê? Se você tira se você tira o aparelho de dentro, você bota uma pressão negativa aqui na câmara anterior. E essa pressão negativa vai facilitar com que o vítreo suba para a câmara anterior e fique cheio de vítreo aqui na câmara anterior. Então, se você, antes disso, coloca o viscoelástico, você consegue manter a câmara anterior toda pressurizada e o visco retido aqui atrás. E aí você chama quem conseguir resolver para você, ou, enfim, aí tem as outras manobras que você vai poder fazer, dependendo de quantidade de lucro que tem ainda, se tem várias técnicas para você resolver, né, uma ruptura, se tem saco, se não tem, se tem suporte, se não tem. Eu gosto muitas vezes de fazer uma pequena vitrectomia ou colocar uma lente já dentro do olho, que é a técnica de scaffold, mas assim, cada um faz de um jeito, não vou entrar nesse detalhe. E aí, por último, mais para o finalzinho, a gente vai fazer a aspiração do córtex. Aqui tem um videozinho que eu acho bem bacana, com uma câmerazinha que fica por trás do olho. Você está vendo como se estivesse vendo, né, da região da mácula para a córnea. E aí você vê como é que faz uma tração na região zonular quando você puxa de forma radial esse córtex. Então, o que o Takashinho mostrou, o Takashão, na verdade, mostrou, é que se você fizer uma aspiração tangencial, você gera menos atrito ali, menos pressão ali na região, menos tração na região zonular. E isso acaba protegendo aí o complexo do seu paciente, o complexo do saco capsular do seu paciente. Para terminar a cirurgia, que eu acho que eu já falei bastante, a gente vai fazer o quê? Vai aspirar, né, um restinho de córtex, vai colocar o viscoelástico para preencher a câmara anterior. Se precisar fazer um polimento da cápsula, esse é o momento também que a gente já pode fazer. Lembrar de polir a cápsula anterior também, se tiver alguma coisa, porque é dali que vai ter um crescimento epitelial. A gente vai fazer o implante da lente intraocular, né? E depois que a gente coloca o implante da lente intraocular, eu costumo pedir para os residentes e para os fellows sempre girar um pouquinho a lente dentro do olho. Eu acho que isso é um movimento que a gente aprende para colocar lente tórica, então a gente já treina com essas lentes convencionais, e além disso, o próprio áptico ele passa na região do equador e solta algum tipo de córtex que pode ter ficado atrás da íris que a gente não está vendo. É bom sempre limpar, se possível, o viscoelástico atrás da lente, porque a gente pode alterar a posição efetiva da lente, enfim, pode ficar um pouco de viscoelástico retido atrás dela. E, por último, a gente faz, depois que a gente aspirou todo o viscoelástico, a gente faz o selamento das incisões com o BSS, tá certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso aqui é o webinar que a gente vai ter na quinta-feira, aqui está escrito terça, mas dia 16 é quinta-feira, com o Dr. Ivan Corso. A gente vai falar sobre as bases de aberrometria, tá certo? E eu também quero dividir com vocês uma etapa da minha vida que foi muito importante. Foi o dia que eu operei meu pai. Então, meu pai estava com uma catarata já cortical importante e acho que estava vendo 20/40, 20/50. E eu liguei para o Ivan e falei, Ivan, vamos ter que operar o velho. E aí o Ivan me ajudou bastante, participou dessa cirurgia comigo. Eu pensei assim, se o Ivan consertou todas as merdas que eu fiz na residência, não vai ser agora que ele vai me deixar na mão. Então, eu pedi para o Ivan me ajudar a fazer essa cirurgia e foi, graças a Deus, tudo bem. Esse é meu contato, caso vocês precisem de alguma coisa, eu estou super à disposição. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Acho que eu falei mais que 20 minutos. Não, Felipe, maravilhosa. Obrigado, né? Muito boa aula, Felipe. Parabéns. Eu acho que a gente só tem que agradecer, primeiro, pela disponibilidade de vocês dois, e segundo, por serem bons exemplos para nós. Quer dizer, eu já saí um pouquinho da residência, né? Estou de fralda ainda, mas saí da residência agora em março. Mas vocês, com certeza, são grandes exemplos para a gente e motivo de muito orgulho. Então, a gente realmente agradece muito. E só pelo nível da aula dá para ver que assim, vocês realmente chegaram muito longe e é aí que a gente quer chegar. Então, realmente, muito obrigada. Essa menina vai ser um almirante, hein? Você me escutando? Sim. É porque eu mudei aqui, porque minha internet caiu do outro, aí eu tive que mudar o aparelho aqui, perdi o finalzinho da sua aula, assim.
Thaís, eu quero saber se a gente pode fazer perguntas. Com certeza. Lógico. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui do Juan, perguntando se o OPD é análogo ao Galilei ou Pentacan. Não, o Galilei e o Pentacan, eles são tomógrafos, né? Então, eles fazem uma tomografia do segmento anterior, eles também dão, às vezes, o mapa de aberrometria da córnea, mas o OPD ele é um aberrômetro. Então, o OPD ele tem o quê? Ele tem anéis de plástico, ele faz uma captura de uma imagem dos anéis de plástico, faz uma captura da topografia, e faz a análise da aberrometria, da distância capa, do ângulo capa, e já o Galilei é um tomógrafo, né? Então ele vai ver a espessura da córnea como um todo, vai me dar a aberração da córnea só da córnea, né? Não vai dar de todo o complexo do olho. Então são aparelhos diferentes, não são iguais não. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Não precisa ficar intimidado não, gente. Acho que o pessoal já está sabendo tudo, Felipe. Se o senhor não fizer uma pergunta muito cabeluda para mim também, que eu estou vendo você coçando essa barba aí, falando que vai botar esse cara aí na parede. Aí, ó. Não vou fazer as perguntas, não quero deixar só o pessoal ficar à vontade de fazer as perguntas, senão eu vou começar a fazer, tem várias. Mas nada para intimidar, não. Só um detalhe antes das perguntas, a questão do seu pai que você falou aí, foi bonito, realmente eu fiz muita coisa, molhei a córnea do início ao fim, aí eu senti que um R1 sente quando começa a cirurgia. Parabéns, filho. Foi um fantástico do seu pai e espero que ele esteja bem até hoje. Como é que ele está? Tá muito bem, tá muito bem. A gente teve uma rotação, né? A gente colocou uma lente tórica no olho dele, né? E uma lente monofocal, a gente colocou duas A's, né? Uma tórica e uma esférica. Um olho rodou um pouquinho a lente, então ele ficou com um pouquinho de astigmatismo residual. Acho que deu um pouquinho, talvez, de visão para perto. Mas meu pai chegou a 20/50 de visão sem saber que estava com catarata, né? 20/40, né? Tava uma bosta, ele estava achando que estava maravilhoso, então o outro olho ficou plano. Com cilindro residual de quanto depois da rotação? Ficou com quase 1 grau, doutor Ivan. Ficou com quase 1 grau. Não vale a pena mexer, não. Até por causa de queixa, bobagem. Isso aí, não, custo-benefício não justifica. Muito pouco. Ainda mais depois de algum tempo de operados, e 1 grau é mínimo, residual. Com certeza ele nem percebe isso, porque na binocularidade um olho compensa o outro. Manda um abraço para ele. Manda um grande abraço. Pode deixar. Cíntia, eu vi a sua, digamos, essa metade inicial da aula, então pode ser que a pergunta que eu te faço aqui você tenha falado depois, eu não cheguei a ver toda a tua aula. Mas, na verdade, serve para os dois, né? Tanto para a Cíntia quanto para o Felipe. Tendo em vista que a gente tem aqui muitos residentes que estão começando na cirurgia, eu queria que os dois passassem para a gente se vocês têm algum critério que vocês usam para indicar critério objetivo, né? A cirurgia da catarata nos pacientes. Como é que vocês chegam a indicar? É pela acuidade visual, pela queixa? O que vocês usam para ter uma indicação cirúrgica nesses pacientes? Manda ver aí, Cíntia. Vou deixar você começando a responder. Acho que o vídeo da Cíntia travou, né? Tá travado aí para vocês também? Acho que ela saiu. Acho que ela tá ficou fazendo com medo. Cara de paisagem aí. Acho que ela ficou com medo. O doutor Ivan ia começar a perguntar. Eu também, quase que eu saí já aqui correndo. Caiu também. Alô? Alô? Daqui a pouco assim, passa o Arthur atrás dela ali. Eu acho o seguinte. Assim, quando a gente é residente, né, Ivan, a gente tem que ser muito criterioso para indicar uma cirurgia de catarata e colocar na mão de um residente, né? Então, a gente aqui a gente tem o hábito de classificar as cirurgias em rotina e cirurgia não rotina. Então, as cirurgias rotina são cirurgias que o paciente, por exemplo, é o primeiro olho, o paciente é pior que 20/40 em ambos os olhos, ou um 20/30 muito mal mesmo. Enfim, uma catarata que não tem nenhum tipo de complicação associada, ou seja, tem uma boa midríase, uma câmara de intermediária ampla. Aí o paciente que é hipermétrope, mas isso aí também não influencia muito, mas basicamente isso, uma visão baixa com um olho normal.
E as cirurgias não rotina, que são as cirurgias que a gente começa a passar para os R3, para o final do R3, são as cirurgias, por exemplo, de um paciente que é um olho único, ou é um paciente com uma cara um pouco mais rasa, paciente com catarata branca intumescente. Não necessariamente a catarata branca é contraindicação para um R2 fazer, por exemplo, mas umas cataratas mais densas e brancas a gente deixa para o final da R3 que eles fazerem. E as cirurgias que são para staff, né, que são as cirurgias de olho único, uma MEC muito baixa, uma cirurgia que já complicou o outro olho, então a gente tem um cuidado redobrado para o paciente sair satisfeito da segunda cirurgia. Na prática clínica, né, Ivan, a gente tem, o que eu indico, pacientes que têm, principalmente mulher, hipermétrope, né, acima de 60 anos, acima de 60 anos eu começo a indicar a cirurgia, acima, assim, 20, 25, 20, 30, eu faço a cirurgia já. A gente tem muito paciente, eu tenho alguns pacientes que têm o objetivo de atingir uma certa independência de óculos depois da cirurgia. Como a Cíntia falou muito bem, a gente nunca promete isso. Eu tenho as minhas consultas pré-operatórias são bem demoradas e extensas, porque o paciente, existe um ditado que a gente tem que prometer pouco e entregar mais. Então, a gente tem que conversar bastante com o paciente sobre quais são as possibilidades de prótese que a gente vai colocar, o que a gente tem de opção, qual que é o objetivo dele, se ele... Olha, por exemplo, o meu pai ele quer enxergar bem para longe, não liga de usar óculos, então, e vamos colocar uma lente monofocal nele, mas a minha mãe, por exemplo, eu vou operar ela esse ano, e a minha mãe, ela quer ficar sem óculos para se maquiar, então não tem outro jeito, tem que ser uma lente multifocal, uma lente polifocal, né, trifocal ou bifocal. Então, critério de indicação, Ivan, para eu poder não me estender muito. Na minha prática, é paciente que já tem algum comprometimento da visão ou que está mudando o óculos repetidamente, veio um ano antes comigo e mudou muito o óculos, ficou um pouco mais míope, você já vê que já tem uma esclerose do cristalino, 20/25 parcial, uma pequena baixa de visão, eu já indico a cirurgia para eu fazer a cirurgia, né? Já para os residentes e para os fellows é um pouquinho diferente, a gente aumenta um pouco piora um pouco essa visão aí para eles operarem. Eu fiquei sem internet, não ouvi o resto da pergunta. Entendi. Percebi. Doutor Ivan, que a internet caiu. A velha desculpa que esqueceu a carteira em casa, né? Tem problema não, tem outras perguntas para você. Na verdade, o Felipe abordou todas as questões que eu queria realmente enfatizar aqui, tá? Só concordando com algumas coisas, que é o seguinte, a primeira coisa é diferenciar o grau de dificuldade da cirurgia de catarata para quem está começando. Você tem que tomar alguns cuidados, tá? E não tem jeito, a expectativa é grande com a cirurgia, então você tem que ter um resultado muito bom. Então, para quem está começando, realmente você tem que ter uma cirurgia que não tenha risco de ter intercorrência, menos risco de ter intercorrência. Então, esses critérios são extremamente importantes, que ele abordou todos. Agora, tem uma outra coisa que eu queria enfatizar muito, e a gente vê, eu vejo isso como um grande problema da medicina atual, não só para quem está começando, mas para muita gente com muita experiência. Sempre que a gente for fazer a cirurgia de catarata, a gente tem que ter em mente que a gente está tratando uma pessoa, não um olho. Isso é uma coisa óbvia? Sim, isso é uma coisa óbvia. Mas eu vou te falar que, na maioria das vezes, isso é o que não acontece. Então, a gente vê que tem meio que uma industrialização da cirurgia. Você tem muitos serviços aí que você tem até profissionais que não são médicos fazendo toda a avaliação inicial, já mastigando tudo, e passa para o cirurgião só aquela coisa bem subjetiva, e muitas vezes, às vezes, o cirurgião vai conhecer o paciente quase na hora da cirurgia. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode se tornar um problema. Tá? Então, um dos pontos que eu vejo muito importante é você ter ciência de você não está tratando um olho, você está tratando uma pessoa. Então, ver as expectativas que o paciente tem. Eu tenho pacientes que eu acompanho há anos, que têm 20/60 de visão, 20/70 de visão e não querem operar. Enxergam muito bem, entender de cirurgia e não querem operar. Eu não insisto. Está confortável? Sim. Lógico, não é você chegar numa catarata negra com uma visão dessa, já evoluir. Mas é uma paciente que tem catarata grau 2 para 3 e está há mais de 10 anos com essa catarata, tem muito bem. Então, e eu tenho outros pacientes que às vezes têm 20 com trocas e têm muito desconforto.
Então, são pacientes diferentes. Você tem que saber realmente a real necessidade, a real expectativa do paciente, estratificar isso bem, conversar com o paciente para poder fazer uma indicação adequada. Tá? E ficar atento que os sinais da catarata, os sintomas da catarata, na verdade, não necessariamente só é a baixa de visão. Você tem pacientes que chegam para você que às vezes não tem tanta baixa de visão, mas tem uma queixa de aberração importante, vendo halos, glares, decorrentes da catarata. Então, você acaba indicando a cirurgia se ele tiver desconforto. Às vezes, você tem até uma queixa bem subjetiva de diplopia, que na verdade não é bem uma diplopia, mas a catarata às vezes induz um astigmatismo, e isso gera uma deformidade da imagem e ele vê distorcida e às vezes simula uma diplopia. Então, não raro, às vezes a gente vê o paciente com a catarata evoluindo e tem uma queixa subjetiva de diplopia, opera melhor. Tá? Então, ficar atento a isso. A mensagem que eu queria trazer para todos aí é realmente tratar o paciente, saber realmente o que o paciente espera e dessa forma você vai ter um resultado muito melhor do que você meio que industrializar e tratar como um olho. Então, acho muito errado as pessoas às vezes dizem, eu indico com 20, 30, 20, 40, é relativo, isso é muito relativo. Tá? Um outro detalhe que a Cíntia comentou, eu achei muito importante, ainda não é uma pergunta, é só mais um adendo, e ela citou aí a importância da avaliação pré-operatória de forma adequada, principalmente de doenças renitinianas que possam comprometer a visão. Isso é extremamente importante. Tá? Às vezes a gente vê, muitas vezes o paciente opera e depois da cirurgia não tem um resultado satisfatório porque se descobriu que tinha uma DMRI, às vezes até uma DMRI muito importante. E muitas vezes essas doenças podem ser avaliadas antes da cirurgia. Se é uma catarata negra, uma catarata branca, que você não consegue ver o fundo do olho, pode sim passar desapercebido. Mas geralmente o que a gente costuma operar são cataratas grau 2, 3, até 3 para 4. Você consegue avaliar bem, muitas vezes, o fundo do olho. E isso gera uma expectativa muito grande para o paciente. Então, se você não pode se deixar, mesmo em cataratas maiores, se avaliar muito bem a parte macular. Porque se você tiver alguma doença e você, depois da cirurgia, tiver um dano visual por conta disso, se o paciente sabe disso, antes ele aceita muito mais. Não raro eu vejo pacientes que vêm para uma segunda opinião e que falando que teve problema na cirurgia com uma sensação desagradável com o cirurgião que operou, você vê a cirurgia muito bem feita e o paciente tinha uma degeneração na mácula. E falar, doutor, eu não fiquei sabendo disso, fiquei sabendo só depois da cirurgia. E é possível, mas na maioria das vezes você consegue identificar isso antes. Tá? Um outro detalhe aí já para o Felipe, que eu achei interessante ele comentar, é a questão da comparação de faco versus extracapsular, né? As vantagens e desvantagens. E um ponto que ele citou como vantagem da extra é a questão de custo. Realmente o custo inicial, aí só um adendo que eu falo. Realmente o custo inicial para você fazer uma cirurgia de extracapsular realmente é bem menor do que para a facoemulsificação, por causa dos insumos que a faco precisa. O aparelho de faco, até um microscópio mais moderno, te exige. Então, o custo para você montar um centro cirúrgico para fazer cirurgia de faco, realmente, no início, é mais caro. Mas se você fazer um somatório de todas as despesas, incluindo o tempo que o paciente fica sem voltar às atividades laborais, a faco se torna mais barato do que a extra. Tá? Não só... Então, realmente, se você for contar só a questão de gasto do médico para fazer a montagem do centro cirúrgico, sim, procede. A extra é mais barata. Mas se você fazer uma análise mais global, a faco ainda sai uma cirurgia mais barata do que a extra capsular. Tá? Mas eu entendi bem o que ele comentou ali, que ele colocou o inicial. Então, eu concordo, exatamente. Aí uma pergunta para o Felipe, que eu vi, ele falou sobre a cirurgia de extracapsular, né? Eu queria perguntar para ele como é que ele faz durante uma cirurgia, se tem alguma coisa, algum detalhe, alguma dica que ele possa passar para os residentes aí, quando que ele começa a cirurgia e ele vê que não é um bom momento e acaba convertendo. Se tem algum critério que ele usa durante intraoperatório para converter a cirurgia. Então,
A avaliação pré, o que acontece, Ivan? Aqui, normalmente esses pacientes que eu opero que são cataratas mais duras são do SUS, né? E essas avaliações pré-operatórias normalmente são feitas pelo residente, né? Ou pelo fellow que estão lá. Então, assim, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Faz um mapa cirúrgico. Cara, isso não tem como entrar na minha sala de cirurgia sem ter um mapa cirúrgico com todos os dados do paciente, incluindo microscopia, grau de catarata, enfim. E aí, eu vejo, se tem uma contagem endotelial boa, que também não é tudo, você tem que, né, às vezes na cirurgia você consegue ver que aquele endotélio tinha uma contagem boa, mas não parece ser tão bom assim. Então, se eu vejo que o endotélio talvez seja um pouco mais frágil e a catarata é mais dura, eu vou converter durante a cirurgia. Quando o paciente é meu e eu avalio antes, Ivan, aí eu já faço a cirurgia planejada mesmo, né? Então eu faço um pouco diferente do que eu mostrei no vídeo, não sei se chegou a ver, mas eu faço uma peritomia com base córnice, faço uma cauterização de vaso, não faço um suco tão escleral, mas bem mais escleral do que eu faço, né, normalmente para catarata, né? Que eu faço limbar, né? A minha incisão para catarata. Então, mas se eu entendi sua pergunta, é o que me faz converter para uma extracapsular? Principalmente se for uma catarata muito dura. Normalmente eu faço pré-slice para as cirurgias e a gente consegue quebrar quase tudo com pré-slice e o faco calcificador nosso também é muito bom, então tem que ser uma catarata muito dura. Quando eu vejo que a catarata é muito dura, aí eu faço a conversão para extra. Uma dica que eu posso dar, enfim, fazer uma abertura corneana grande, né? Eu não acho que não é uma hora que você tem que economizar para poder abrir a córnea. Eu acho que você tem que abrir o suficiente para que o núcleo saia sem traumatizar o endotélio. Lembrar sempre de colocar viscoelástico à frente da catarata e atrás da catarata para poder proteger o endotélio e abrir um espaço com um saco capsular posterior. Posicionar bem a alça de Snelling, fazer uma contrapressão adequada ali com um instrumento na parte limbar inferior e manter o olho o mínimo possível aberto, né? Eu não gosto de deixar o olho aberto durante muito tempo. Né? Você tirou a catarata, você já tem que estar com tudo pronto para fazer as suturas da córnea, deixar o olho fechado e aí sim continuar com o resto da cirurgia. Acho que seria isso, mais ou menos, Ivan. Diga, termina. Não, eu ia só voltar no assunto, só porque assim, um colega perguntou sobre o APD e a gente falou um pouco sobre a avaliação você falou muito bem que nem sempre uma queixa visual de baixa de visão, de quantidade de visão é o suficiente para poder a gente indicar uma cirurgia. Então, eu vou mostrar aqui só rapidinho para vocês, a minha tela deve compartilhar aqui agora. Ó, esse aqui é um OPD, por exemplo, aqui é o laudo dos OPDs aqui da clínica. Então, por exemplo, é um paciente que isso aqui é o mapa de PSF. Basicamente é o seguinte, a luz ela entra dentro do olho e ela entra e sai e faz esse sinal e gera esse sinal aqui de point spread function. Quando ele bate só na córnea, dá só esse pontinho aqui. Se a gente tira esse pontinho aqui de aberração com o total, sobra a aberração interna. Então, a gente tem um aumento da aberração interna que a gente vê aqui onde está o meu mouse. Está acima de 0,4, 0,5 já é um aumento da aberração interna. Quando a gente vai ver a retroimagem desse olho, a gente consegue, esse aqui é o direito, então a gente consegue ver que tem uma catarata importante, e aqui é o olho esquerdo, que não tem tanta aberração. Mas ele já, quer dizer, não aparece tanto a catarata, mas já tem uma aberração aqui importante. Então, esse OPD, ele ajuda também a gente ver que o quanto que a gente tem de piora da aberração e tudo mais, para indicar uma cirurgia de catarata quando o paciente tem poucas queixas, entende? Às vezes a acuidade visual é boa, mas a acuidade é boa, mas a qualidade da visão é ruim. E o OPD ele pode auxiliar a gente a tentar quantificar isso. Beleza. Cíntia, você quer comentar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Não. Não? Ótimo. O Felipe realmente abordou também o que eu queria comentar. E é o seguinte, na verdade, só enfatizando, a gente acaba convertendo uma cirurgia, quando não é por intercorrência, né, quando é mais emotivo, digamos assim, pela dureza do cristalino, né? E uma coisa a gente tem que tomar cuidado, porque os trabalhos um pouco mais antigos mostravam que, na análise comparativa, né, da FARC com esse, pacientes com córneas frágeis tinham maior benefício e cataratas um pouco maiores, né,
tinha maior benefício de se realizar a cirurgia extracapsular para preservar o endotélio. Com a evolução, não só dos equipamentos de faco, mas também dos cirurgiões, tecnicamente, já se mostrou que, na verdade, isso não é uma verdade absoluta. E por mais que você não tenha o turbilhonamento do BSS, ultrassom, facomasticação, só o trauma que você tem na extração do cristalino de forma inteira, e passando muito perto do endotélio, tem uma lesão importante também. Então, mesmo uma catarata mais dura, numa córnea frágil, o cirurgião tendo experiência, na faca, ele tem menos perda endotelial. Então, eu acho que a questão só de, se for só avaliar a córnea, córneas frágeis, com pouca microscopia, com pouca celularidade, eu já indicaria uma extracapsular. Eu acho que, na verdade, não precisa desse ponto. Porém, a gente tem que ter o bom senso. Então, eu acho que eu já estou passando mais para a parte pessoal. O critério que eu acabo usando para converter uma cirurgia, que eu comecei a fazer uma faca, é basicamente se eu conseguir quebrar, fraturar o cristalino de forma adequada, eu vou conseguir fazer faca. Agora, às vezes a catarata é extremamente densa, mas aí eu não estou falando mais de rubra, eu estou falando daquela preta. Às vezes você não consegue fraturar, porque é muito densa e a placa posterior está tão aderida, tão densa, que vai fazendo como se fosse realmente uma flor. E isso acaba manipulando. Então, quando eu faço pré-slice, na primeira fratura, se eu conseguir fraturar, eu sei que eu vou conseguir terminar a cirurgia. Se na primeira fratura eu não conseguir terminar, eu já sei que eu não vou conseguir fazer de forma adequada, eu vou gastar energia, já se passa melhor uma extracapsular nesse caso. Tá? Agora, eu falei da questão do pré-slice, mas isso se aplica também às outras técnicas. Então, eu acho que a técnica mais usada dos residentes, não só dos residentes, mas da forma mundial, é o stop and shop, porque você faz um sulco. Se você fez um sulco e não conseguiu fraturar esse sulco, é melhor, às vezes, você converter. Porque você vai manipular o fragmento dentro do olho, vai ter uma perda endotelial muito grande. E, na maioria das vezes, o que a gente observa? O cirurgião gasta muita energia tentando fazer isso e, no final, acaba convertendo. Ou seja, pegou o pior das duas técnicas e uniu. Tempo de ultrassom e abertura extrema da córnea. Então, eu acho que para você definir isso, o ideal é que você defina isso logo no início da cirurgia, antes de você ter o trauma cirúrgico. Tá? Um outro detalhe também, Felipe, eu vi uma pergunta que eu te faço. Eu vi no teu vídeo de extracapsular, uma cirurgia muito bonita, e vi que você inicialmente começou como uma faca, é o que eu bem faço, às vezes eu planejo sempre faca, tento fazer a faca, se não der, convertendo. Mas é uma pergunta que eu te faço, é o seguinte: eu vi que você fez a REX, aí você bruxou o fragmento para a cama anterior, realmente o ideal é isso mesmo, na região subincisional aí deixar bem anteriorizado o núcleo para a cama anterior, isso facilita bastante a extração do núcleo, sem você precisar fazer manobra de pressão e contra-pressão, às vezes só você com a alça apertando um pouquinho a esclera, o cristalino já pula para fora. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você costuma nesses casos em que você converte e fez uma REX anterior, você costuma relaxar ela para tirar o núcleo ou você costuma fazer uma REX bem ampla para poder fazer a extração desse núcleo sem relaxar? Ivan, eu não faço relaxamento não, só se a REX ficou pequena mesmo, né? Se a gente tem dificuldade para fazer, se eu vejo que eu estou tendo dificuldade para subluxar ali para a câmara anterior, aí eu faço aí eu tenho que, não tem jeito, né? É físico, o negócio não vai sair do saco capsular sozinho, então você tem que relaxar, sempre fazer, né? Normalmente eu faço uns 6, 8, sempre números pares e contrapostos, assim, né? De relaxamento, né? Você nunca pode fazer um relaxamento num lugar só. Você vai fazer 3 da tarde e 3 e 9, meio-dia e 6. Enfim, aí agora eu vou me confundir para falar os horários aqui do relógio, mas enfim, você sempre faz um contra o outro aqui, para poder sempre, para nunca gerar um lugar só que vai ter maior para correr ali, né? Mas isso que você falou, Ivan, foi muito bem falado, assim, sobre quando que você decide converter. Eu nunca tinha pensado assim, se eu pudesse definir um momento, realmente, se a gente não consegue uma fratura, não vai conseguir fazer a extração. Então, é um momento que você já escolhe fazer a extração. É uma forma excelente de você já definir um ponto para converter. Eu gostei. Por isso que eu te fiz a pergunta, exatamente isso. Porque a maioria das vezes a gente não pensa num ponto que acaba sendo um divisor de águas. A gente começa a tentar, não fraturou bem, começa a tentar pegar um pedaço,
faz uma faco de um quadrante, do segundo, aí lá pelo terceiro, no final, você acaba convertendo. Isso é ruim, porque, como eu falei, você pega o pior das duas técnicas. Você gastou energia, bastante energia, provavelmente, às vezes, numa córnea que não é adequada, porque essa catarata está evoluindo há muito tempo, então, geralmente são pacientes bem idosos. Então, eu acho que é importante a gente tentar colocar um ponto de virada. A partir disso, não foi, para e converte. A gente vai ter, no final, um resultado melhor. Então, é um ponto importante. Fala, assim. Eu queria até acrescentar disso daí, até de uma experiência que eu tive muito durante o fellow, até dessas cataratas duras, né? Acho que aí no Marcílio a gente não pegava tanto, lá a gente pegava esses multirões com um monte de cirurgia, e SUS vem muita catarata dura, né? E daí, muitas das vezes, acho que aquele receio do converter é uma técnica que a gente acaba que faz bem menos, é a questão do ponto que é chato de tirar, e aí aquela coisa, fellow é tão teimoso quanto o residente. Muitos pacientes, eu insisti ali em não querer converter, e aí é onde você acaba tendo muita rotura de cápsula, porque você acaba tentando aprofundar mais, e principalmente, assim, o que eu tive muito nas cataratas duras foi queimadura de incisão. Porque você coloca muita energia e não sela. Tipo, você dá 5 pontos, não sela, e vai de novo dar cruzado, não sela. Teve paciente que a gente dava 5 pontos ali, teve que voltar no D1 para dar mais ponto e põe lente e faz de tudo e não sela. Assim, a pior coisa de manejar depois é essa queimadura de incisão da catarata dura. E aí, realmente, às vezes é melhor você voltar do que ter que ficar lidando. O tecido retrai, né? Então, a partir do momento que o tecido retrai, você não tem borda para coaptar. Eu já tive paciente que eu tive que fazer durante a cirurgia, terminou a cirurgia, ponto, e praticamente atalâmico e vazando. Teve que fazer recobrimento conjuntival. Tive que pegar a conjuntiva, jogar para cima da córnea, suturar a conjuntiva na córnea, fazer um patch ali, e aí acabou fechando. Evoluiu bem, mas isso te dá um astigmatismo. E não só astigmatismo irregular, porque a queimadura provoca isso. Então, a astigmatismo você não vai muitas vezes corrigir depois. A grande maioria diminui realmente, conforme o tecido vai se adaptando, cicatrizando, ele acaba, na grande maioria das vezes, normalizando. Mas você pode ser um fator de indução do astigmatismo irregular, que é o ruim, você não consegue corrigir, tá? Com óculos, digamos assim. O Felipe, só a questão da REX, eu te fiz a pergunta também de forma proposital. Tá? Eu tenho também uma experiência grande com extra. Até quando eu entrei na Marinha, no meu período militar, eu não trabalhava no Marcílio Dias, eu trabalhava na Policlínica, no Hospital da Glória. E lá a gente fazia também cirurgia na época que eu estava lá. E até que tinha uma quantidade bem razoável de cirurgia. A gente fazia lá umas 8 cirurgias por dia. Nos dias que eu estava no centro de cirurgia, a gente conseguia até operar mais do que na época que se operava no Marcílio Dias. Só que lá não tinha faco, lá era só extra. E com o passar do tempo, a gente vai ficando mais habituado com a técnica, né? Vai desenvolvendo a técnica, vai ficando mais seguro, e que aí está o problema, que aí a gente começa a se achar que está um cirurgião excelente. Então, eu sempre tinha como rotina a fazer um relaxamento da REX antes da cirurgia. E a partir do momento que eu fiquei mais tranquilo com a técnica cirúrgica, eu passei a não relaxar. Comecei a fazer REX grandes, porque me dava um prazer no pós-operatório eu ver a REX, né, cobrindo toda a zona óptica. Parecia realmente, se tirasse a questão da sutura, parecia uma faca. Tá? E isso me animou bem. Até o momento que eu tive 2 situações que, tirando o cristalino, veio totalmente o saco capsular. Tá? E não foi fazendo pressão. Foi uma manobra de pressão, contra pressão bem leve, bem discreta. Numa delas até nem teve perda vítreo. Tá? Eu fiquei até abismado, porque eu tirei o núcleo, não tinha nenhum córtex, 0 de córtex. Eu falei, pô, estou ficando muito bom, nem córtex está ficando, depois que eu tiro o cristalino. Aí, quando eu fui ver, não tinha saco capsular. Ou seja, acabei sendo muito mais heterogêneo. Então, a pergunta que eu fiz, já pensando, talvez, que você fizesse isso, e eu queria até te dar uma dica, relaxa sempre. Tá? Você relaxar uma cápsula REX, faça uma manobra de pressão contra pressão ali para a retirada do núcleo, dificilmente esse relaxamento vai progredir para a cápsula posterior. Então, não precisa ter medo, receio de fazer esse relaxamento. Na retirada do cristalino, ele vai descer para a cápsula posterior. Você tem muito menos risco fazendo isso do que tendo esse não relaxamento e uma diálise de 360 graus do saco capsular. E
acaba se tornando não raro disso acontecer. Tá? E outra dica também que eu vi que você comentou do relaxamento contralateral na extracapsular, vou te dar uma outra dica também. Não faz isso não. Quando você faz uma extracapsular planejada, está correndo tudo bem, você vai relaxar, você sabe até onde você vai com o cistículo, então você não vai ultrapassar a zona. Então, o ideal é que você relaxe só a parte subincisional, realmente mais de um ponto, porque senão esse ponto pode correr. Mas basta você ter 2 pontos, geralmente eu faço ali mais ou menos 11 em 1 hora, ou seja, bem subincisional, bem vertical. Por quê? Por que esse motivo? É o suficiente para tirar o cristalino naquela posição onde o núcleo vai sair por ali, tá? O resto não vai fazer resistência. E mais, se por um acaso, porventura, você tirar o cristalino e tiver uma RCP grande, geralmente a RCP nesses casos também são grandes, se você relaxa contralateral, você perde mais suporte para colocar essa lente no sulco. Se você faz só o relaxamento da parte superior, se você perder toda a cápsula posterior, eu tenho uma segurança completa de colocar a lente no sulco, eu vou ter ali mais ou menos 270 graus de cápsula rex íntegra. E se você faz o relaxamento colateral, dependendo da fratura, da ruptura, você vai ter, às vezes, uma perda de quase a metade do saco capsular. E, às vezes, você acaba tendo que fixar a lente. Tá? Então, só para eu entender, Ivan, quando, aqui vamos supor meio-dia e meio-dia, né? Então você faz você duas às incisões. 2 horas, você está na cabeceira do paciente. Tá? Vamos supor que você faça a cirurgia na cabeceira do paciente. Tá? E você faz a tua incisão principal, normalmente, se você faz a incisão superior, da faca, você estaria mais ou menos ali em torno de 11 horas, certo? E equidistante, mais ou menos 2 horas. Então, eu faria mais ou menos ali entre 11 e 1h30, mais ou menos. Bem superior mesmo. Não precisa dar um espaço maior. Seria menos espaço do que a tua paracentese e a tua incisão. Bem menos, entendeu? Deu para visualizar, Felipe? Consegui. Entendi. Doutor Ivan, mas se você não relaxa contralateral, igual o Felipe estava falando, você não aumenta um pouco a tensão ali naquela região? Não. É por isso que não. Aí, geralmente, se você está falando isso, que você vê em livros de fato, quando você tem uma rex que corre, como você aborda, você teria que fazer uma incisão relaxante contralateral à zona que você relaxou. Então, isso para fato, que é uma cirurgia que está sob pressão, procede. Mas com uma extracapsular que você não vai fazer muita pressão sobre a retirada do cristalino, não há necessidade disso. Tá? Vai correr se você fizer a manobra errada, mas também ia correr da mesma forma se você fizesse equidistante. Agora, essa questão também que você está levantando na FAPA, a rex correu. O que eu procedo? Eu faço um relaxamento contralateral. Isso sim, é uma técnica que se faz, apesar de eu não fazer e não gostar, tá? Mas não está errado, é o que se preconiza. Eu prefiro não relaxar. Eu acho que eu tenho como ajustar minha manobra durante a cirurgia, evitar pressões que façam com a rex corra, para que se ela correr, caso ela corra, e eu não relaxei contralateral, eu vou ter mais suporte da câmara de cápsula anterior para preservar uma lente no sulco. Porque se eu relaxar contralateral, muitas vezes você pode perder quase que 180 graus de cápsula. Tá? E muitas vezes você não consegue relaxar totalmente contralateral, achando que vai ter 2 laterais íntegras. Você acaba, pela posição do olho, relaxando uma contralateral, mas não 180 graus, não totalmente distante. Não sei se deu para entender. Então, aí, quando você se você romper a cápsula posterior, você perde muita possibilidade da cápsula anterior estando ela relaxada do que ela estando mais íntegra só naquele ponto de fragilidade. Tá? Mas, para isso, você tem que ter todas aquelas outras manobras que a gente vai falando durante a cirurgia, de baixar parâmetro, manobra mais minuciosa, com menos solavanco, e não rodar lente, e aspirar por último naquela região. Então, ou seja, você muda toda a tua técnica a partir do momento que corre uma rex. Aí a gente vai conversar isso mais em detalhe. Mas deu para explicar? Deu para entender a questão? Acho que foi o Arthur que perguntou, né? Foi eu. Tá. Eu queria também, mas está acabando, mas outros dois, a gente tem que aproveitar os ilustres convidados. Eu queria uma opinião de vocês, vou deixar bem vaga a pergunta, então, para vocês falarem o que vocês acharem interessante, tanto da Cíntia quanto do Felipe.
a opinião para vocês da técnica de laser na facomulsificação. As vantagens, desvantagens, o que você vê isso na prática de vocês? É vantajoso? Não? Uma parte, em alguns casos? Vou começar. Eu tive pouca experiência com laser, propriamente dito, durante o fellow. Na minha primeira cirurgia de laser, eu fiz a proeza de soltar o pedal na hora da Rex. Seguindo o exemplo do Hertal, as únicas pessoas que fizeram isso em Curitiba. Acho uma tecnologia muito legal. É um procedimento cirúrgico muito diferente, assim, para gente que vem antes, né? A incisão, a abertura da incisão é diferente. Para a Rex, ela auxilia muito quando ela é completa. O momento da IA achei a experiência bem diferente da IA pós-laser. O córtex fica mais aderido. Eu, particularmente, é uma das fases que eu tenho mais receio, que eu tenho uma voz do Dr. Ivan na minha cabeça falando que a IA é o momento que mais rompe. Mas eu acho que é uma técnica. Sempre escuto isso. Sempre. E acho que é uma tecnologia. Não te ouvi. É uma tecnologia que auxilia. Eu só queria falar o seguinte, que faz muito bem você lembrar, porque a gente tem as intercorrências quando a gente relaxa. Então, se você está escutando eu falar, ó, é aqui que rompe a cápsula, é bom saber que você está preocupado até o final da cirurgia. Eles costumam perguntar para mim, Ivan, qual é a parte da cirurgia que você mais gosta? Você mais gosta de fazer? Eu falo Tiago Bleff. A partir dali eu fico relaxado. Ou seja, isso aí não muda. É assim que a gente ganha a luta, não relaxar. Sabe que tem uma... Desculpa, assim, a gente pode falar aí. Vou só concluir. Então, eu acho que o laser auxilia muito, ele me dá mais precisão, assim, ele me dá uma incisão perfeita, uma incisão autoselante, ele me dá uma Rex perfeita, então ele facilita muito os processos, mas não tenho a sensação de que o LensX substitui para todo mundo, porque eu também dependo de um aparelho, de um paciente que colabore, depende de outros fatores, mas eu acho que é uma tecnologia que soma. Pode ir, tal. Eu estou aqui tentando catar um trabalhinho que eu achei bem bacana, indo um pouco disso que o Dr. Ivan falou. Já vou falar do laser já, que ele relaxa quando tira o bléfaro, né? Aí eu estava querendo fazer um trabalho aqui, Ivan, para medir a frequência cardíaca dos residentes durante as cirurgias e colocar isso nas etapas, né? Então eu achei um trabalho, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho de novo com vocês, que é um trabalho que eu queria fazer igual, mas assim, só para vocês poderem ver, basicamente ali são 3 cirurgiões, tá? O cirurgião A vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha? O cirurgião A, que é esse azul aqui, é o residente, tá? O vermelho é o cirurgião B, que é o fellow. E o verde é o cirurgião, o staff, né? É o cara que já está lá ensinando. E você vê que eles começam a relaxar depois que eles fazem a facomulsificação, começam a fazer a irrigação e a aspiração. Todos eles aumentam aqui, o pico aqui do fellow e do residente são aqui quando estão fazendo a facomulsificação, depois eles relaxam. Já o cirurgião que é mais experiente, o pico dele é no final da cirurgia, quando ele está selando a incisão. E aí uma das explicações que esse trabalho deu foi que o cirurgião já está selando, pensando se o próximo paciente já está pronto para entrar na sala para começar a próxima cirurgia. Então, ele começa a ficar agitado no final da cirurgia, que ele viu que está tudo bem, já quer saber se o próximo já está vindo. Então, eu queria fazer um trabalho assim com... O que eu queria fazer mesmo era medir a frequência. Esse gráfico que você mostrou ali, Felipe, a vertical é o quê? É percentual de mudança da frequência, então, ou batimento? Isso, é porque assim, ó, como é que funciona resumindo esse trabalhinho? Eles faziam um baseline do paciente, de cada cirurgião. Então, por exemplo, o cirurgião A chegava lá no centro cirúrgico antes de operar, via qual era a frequência cardíaca dele.
e aí fazia um desvio padrão dessa frequência cardíaca do cirurgião. E esse desvio é aqui, ó, a percentagem de mudança da frequência cardíaca do baseline, tá vendo? Então, é o quanto que mudava de frequência cardíaca, se eu não me engano, por um desvio padrão de cada cirurgião. Né? Então, o cirurgião, na verdade, ele começava a cirurgia até com uma frequência menor do que o habitual, é isso? Exatamente isso. Isso aí. Uhum. No começo aqui, ó, o cirurgião começa bem tranquilo, faz a cápsula Rex bem tranquilo, e aí depois ele vai aumentando um pouquinho na hora da facomulsificação, mas né, aumenta um pouco, depois ele diminui, só que quando está terminando a cirurgia, ele aumenta mais a frequência cardíaca. O residente fica lá em cima o tempo todo, né? O residente, tadinho. É verdade. Eu acho que, na verdade, isso aí é controle mesmo. Você vê que a mudança da frequência do cirurgião mais experiente é muito pouco. E até ele começa com a cirurgia fazendo uma redução da frequência cardíaca. E eu acho que, terminando a cirurgia, ele está zerado. Está como se ele estivesse entrando. E já logo, no finalzinho, né? Antes, na verdade, implantando a lente. E há a preocupação já de estar colocando o próximo paciente. Que aí você realmente é só fechar a incisão, o risco é menor. Isso. Ô, Felipe, só fazer acho que uma correção nesse gráfico deve estar errado, que essa parte do residente está muito lá embaixo no início, já pode começar lá em cima já, viu, o gráfico do residente. Isso é porque, na verdade, não tem o doutor Ivan auxiliando. Mas, ó, assim, sobre o que você perguntou, Ivan, sobre o que você falou sobre o laser de femtosegundo, Ivan, só para não escapar muito da sua pergunta, assim, eu sou um pouco entusiasta assim do laser de femtosegundo. Eu acho que é uma tecnologia muito top. A gente estava discutindo esses dias agora aqui, porque é o seguinte, antes, Ivan, a gente não consegue, por exemplo, incisão. Se a gente quiser estudar a incisão de uma cirurgia de catarata, biplanar, triplanar, a gente não tem como estudar isso, porque o mesmo cirurgião experiente, ele não consegue fazer a incisão exatamente igual sempre. E existe uma variação muito grande. Então, por exemplo, se eu quero estudar quanto de indução de astigmatismo a minha incisão cirúrgica tem, eu não tenho um parâmetro, às vezes, nem para mim, porque muitas coisas podem variar dentro da minha cirurgia. Eu posso estar com um bisturi que é 0, um bisturi que é diferente, a minha incisão pode ser um pouco diferente. Mas no laser, eu posso pegar o parâmetro, por exemplo, que o senhor está usando aí no Rio, colocar exatamente o mesmo parâmetro na minha máquina aqui em Curitiba e usar. E ver se a gente vai ter a mesma indução de astigmatismo. Então, isso é só um exemplo de que o laser ele padroniza a cirurgia. Existe uma padronização da cirurgia. Então, por exemplo, o cirurgião que tem muita experiência, realmente não faz, eu acho que, sinceramente, a menor diferença ter um laser de femtosegundo. Porque né, você colocar uma cirurgia na mão do senhor, por exemplo, que já tem muito volume, isso tem um controle muito grande de todas as etapas da cirurgia. Agora, um laser, por exemplo, para um paciente, para uma pessoa que não tem tanta experiência, a Rex, por exemplo, é inigualável. Né? A gente tem uma taxa de problema na Rex muito pequena. A gente fez um trabalhinho aqui com o Fellow, só teve 2 problemas na Rex, o meu e da Cintia, que ela falou brincando, mas é verdade. É porque, assim, o que acontece? Quando a gente estava aplicando laser, no meu caso, foi assim, a gente estava aplicando laser, eu apertei o pedal, e na hora que eu apertei o pedal, o meu preceptor falou assim, não mexa a cabeça para o paciente. E aí, quando ele falou, não mexa, eu tirei o pedal. E estava no meio da Rex. Então, aí e essa é uma etapa que a gente não tem como voltar. Então, eu perdi a Rex, mas foi só isso. A gente não teve tag, a gente foi, assim, realmente, todas as cirurgias foram muito boas. Eu gosto muito do laser, acho que a cirurgia fica bem bacana com laser, acho que a incisão é bacana. Acho que a gente está melhorando mais com a técnica. Não é uma coisa imprescindível, não é um divisor de águas igual extracapsular para facomulsificação, mas eu acho que é uma etapa, assim, se baratear, porque é caro demais ter um laser, né? Aqui a gente é um centro grande, igual eu no Rio, e eu sou pequeno, né? Acabei de começar minha carreira aqui como cirurgião, oftalmologista e tal. Então, tem muita gente que está há muito tempo, a gente tem que se tornar realmente essa coisa diferente que você falou. Então, assim, quando eu vejo que o paciente tem cirurgia, que é um paciente cirúrgico, né? Então, assim, eu tenho alguns vídeos que eu tento explicar o que é a catarata, explicar exatamente o que é para o paciente, como que funciona a cirurgia. Peço para ele voltar na consulta seguinte com o acompanhante, porque eu quero conversar, que às vezes a gente, quando está com outra... Eu aviso, olha, quando a gente está com outra pessoa, mais dúvidas surgem.
Aí o paciente, quando ele vai para a cirurgia, depois que a gente termina a cirurgia, eu também faço o curativo, né, do paciente, mas aí eu falo para ele, ó, fique tranquilo, na receitinha do senhor tem todos os medicamentos, e eu dou meu telefone celular para todos eles. Então, assim, 100% dos meus pacientes, 100%, pode ser um paciente do convênio bosta lá, ruim, que é ruim, qualquer paciente cirúrgico tem, porque são pacientes, o maior interessado, primeiro, o maior interessado se alguém complica é você que operou. Então, você tem que ser o primeiro a saber, e o paciente tem que ter acesso. Ninguém me apurrinha, ninguém me apurrinha. Às vezes liga algum paciente preocupado, e ele está certo de ligar, ele está preocupado. Então, eu atendo, falo com ele, e assim, é a melhor coisa que eu faço, sabe? Eu dou meu telefone para todo mundo, pessoal mesmo, e tento fazer isso, tentar conquistar. Anoto no prontuário o nome do paciente, se fala que tem um cachorrinho lá, eu anoto também do cachorrinho, porque é um jeito de você começar a criar o vínculo, que é o que você falou, é o que vai deixar a gente diferente no futuro. Muito bem, doutor Ivan. Bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então eu deixo a doutora Thaís. Aqui, o bom das discussões é que a gente discute não só a parte técnica de conhecimento, mas muito além, né? Discute sobre, enfim, como pensar. O doutor Ivan ensinou o impossível, né? Como pensar, como ser diferencial. Então, assim, a gente só tem que ser muito grato por tudo isso. Parabenizar mais uma vez Cíntia e Felipe. Acho que foi uma excelente aula. Deu para o R1 entender, para o R2, para o R3 e para a gente que está acompanhando aqui. Então, realmente, muito obrigada. A gente deixa sempre a nossa casa, o Marcílio, aberto a vocês. O que vocês precisarem, podem contar com a gente. E acho que é isso. Beleza, só confirmando, Thaís, a próxima aula, então, vai ser segunda-feira, que aí a minha passou para quinta, não é isso? Isso. Tá. Qual vai ser o tema mesmo? DR com o Igor. Então não preciso nem aparecer, né? DR. Coisa chata. Tô brincando, Igor. Vou estar presente, sim. Acho que ele já foi. Mas só para aproveitar, então, agradecer também o convite de vocês. Thaís, eu já tinha falado para você que eu estou à disposição, se vocês quiserem falar isso aqui, cara, eu tenho muito prazer em falar e aprender, porque eu aprendo muito mais do que eu ensino, com certeza. E eu falar sobre, sei lá, fluídica, sobre lente, sobre um monte de coisa para a gente poder discutir, ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu estou super à disposição. E não deixa de divulgar lá no grupo que eu participo lá do hospital, para eu também participar aqui das discussões, que eu acho bacana. É sempre bom a gente estar junto, e eu me sinto em casa mesmo, cara, de verdade. Eu me sinto muito bem de estar falando com vocês.